Olá pessoal, então continuando aí a nossa segunda parte da nossa aula, a gente parou aí falando das camadas do coração. Então a gente falou da camada mais interna, que é o endocárdio, essa camada do meio, que é a camada muscular chamada de miocárdio, e a gente tem uma camada mais fina, que é como se fosse ali a pele aí do nosso coração, que é a chamada de epicárdio. E aí, pessoal, depois do epicárdio, aquilo que a gente conversou, que o coração ele tem um envoltório e esse envoltório é chamado de pericárdio. E o nosso pericárdio é dividido em duas partes, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Então, só para a gente poder, pessoal, então se eu perguntar aí na prova, é questão de concurso público também, quais são as camadas do coração? Se a gente falar de dentro para fora, endocárdio, miocárdio e epicárdio. Se a gente falar de fora para dentro, epicárdio, miocárdio e endocárdio. Tem algumas condições também, pessoal, algumas patologias, por exemplo, endocárdio, a endocardite. A endocardite é uma inflamação bem grave dessa parte interna da parede do coração. Isso quer dizer que a bactéria ou fungo, né, ou algum vírus aí, a gente tem alguns casos também, ou até mesmo um parasita, como é o caso da doença de Chagas, a gente tem a passagem por essa barreira e aí ele consegue chegar através da corrente sanguínea nessa camada interna do coração e aí o paciente desenvolve uma endocardite. Uma doença muito comum do miocárdio é o que a gente sempre conhece aí, muito falado, uma das doenças mais prevalentes no mundo, é o infarto agudo do miocárdio, chamado de IAM. Então, o infarto agudo do miocárdio, pessoal, é quando essa parede aí do miocárdio, que é essa estrutura aqui que eu pintei de azul, essa estrutura aí, ela necrosa. E ela vai necrosar principalmente por entupimento de algumas artérias. A mais comum delas são as coronárias. Então, a coronária entupiu, a gente vai ter a morte daí para frente do miocárdio. Então, quando essa parte do coração vai necrosando, o paciente pode fazer um infarto agudo. Esse infarto agudo pode ser fulminante e levar o paciente a óbito. Então, essas camadas do coração, é muito importante a gente ter essa noção da função de cada parte dessa, e o miocárdio é responsável por fazer a contração do coração. Então, o nosso coração se contrai por causa do miocárdio, que faz esse movimento de contração e aí favorece aí a passagem do sangue pelos vasos sanguíneos, tá certo, pessoal? Então, a gente falou aqui já do pericárdio, né? E aí a gente vai falar aqui agora, ó, o coração, ele é formado por três túnicas, que são de fora para dentro, o que a gente explicou aí, o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. As camadas do coração, então, estão aí, pessoal. Aqui a gente pegou uma parte do coração, vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, a camada mais interna, que é essa daqui, né? Essa camada aqui, nós temos o endocárdio. Nós temos essa parede do coração aqui, ó, essa parede muscular chamada de miocárdio. E a gente tem essa camada mais externa, né, que é chamado de epicárdio, tá certo, pessoal? Então, agora a gente vai ver aqui a divisão, a configuração externa do coração. Nós já tínhamos falado que o coração ele tem a base, né, e ele tem o ápice. O ápice é a ponta do coração. A base é essa estrutura que está aí com os vasos que a gente até falou com vocês, são denominados vasos da base. Agora a gente vai começar a ver, pessoal, a estrutura interna do coração. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, que o nosso coração ele tem 4 cavidades, ou seja, tem 4 estruturas aí por onde o sangue vai passar. E o nome dessas 4 cavidades é átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E aí é muito importante a gente saber como que acontece o processo, já que a gente sabe que o sangue vai passar por essas 4 camadas do coração. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui um esquema
para a gente poder entender melhor. Eu vou usar esse espaço aqui para a gente poder fazer um desenho aqui. Então nós temos como se o coração tivesse uma divisão em 4 partes, pessoal. Então tá aqui, ó. Então nós temos aqui como se fosse essa divisão. Então nós temos o átrio direito e átrio esquerdo. Eles estão na parte superior, pessoal. E nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá certo? Então, pessoal, vamos tentar desenhar melhor aí, que o desenho ficou ruim. Mas a gente tem aqui, ó, essa divisão. Se você quiser fazer esse esquema aqui no seu caderno, é bom porque você tem uma noção. Então, as duas cavidades superiores são chamadas de átrio. Então, nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo, tá certo? Nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então nós temos aí essa divisão, pessoal. Então o coração tá na estrutura interna do coração, ele é composto de quê? 2 átrios e 2 ventrículos. Então nós temos o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então isso aqui a gente tem nessa estrutura. Eu vou aumentar aqui, pessoal. Então nós temos aqui, ó, o átrio direito sinalizado aí na setinha. Nós temos o átrio direito nessa região que eu coloquei aqui. Nós temos o ventrículo direito nessa região. Temos o átrio esquerdo nessa região e temos o ventrículo esquerdo nessa região. Se você observar aí na foto, pessoal, nós temos aí uma estrutura muscular mais forte. Então, o nosso ventrículo esquerdo, ele tem muito mais músculo. Olha a parede, a diferença da parede do ventrículo esquerdo para a parede do ventrículo direito. Então, essa diferença é exatamente, pessoal, que a região do coração, a gente tem que fazer maior força para ejetar o sangue, é o ventrículo esquerdo. Porque o ventrículo esquerdo vai bombear o sangue, vai passar pela aorta, para que o sangue consiga ir chegar lá no seu última célula do dedão do seu pé. Então, nós temos aí o ventrículo esquerdo. Então, por isso que ele é mais forte, mais suscetível também aos infartos, pessoal. Então, geralmente, na grande maioria, 90% dos infartos, acontece aí na parede do ventrículo esquerdo, tá certo? E aí, pessoal, é importante a gente saber, porque cada estrutura dessa do coração vai ter uma função diferente. O que eu queria que vocês já gravassem é que os átrios recebem sangue, tá? Então gravem aí, os átrios recebem sangue, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo vão receber o sangue. E o nome desse processo de receber o sangue chama-se diástole. Então, quando o seu coração recebe sangue nas duas estruturas, porque recebe ao mesmo tempo, pessoal, o átrio esquerdo recebe o sangue no mesmo tempo que o átrio direito. Então, nós temos aí, quando o sangue chega nos átrios, nós temos aí a diástole. E aí, quando o sangue sai do átrio e passa para o ventrículo, e o ventrículo faz uma força para ejetar esse sangue, nós temos um processo chamado sístole. Então, a sístole é o processo de ejeção do sangue e a diástole é o processo de recebimento do sangue. E por que isso é importante na vida prática, pessoal? Porque nós temos aí a pressão. Quando a gente fala pressão mínima e pressão máxima, um exemplo, a pressão está 12/8. A pressão 12 é a pressão máxima. A pressão máxima é a pressão sistólica, ou seja, quando o seu coração faz força para poder ejetar o sangue, ele faz uma pressão máxima. Então, o nome dessa pressão é pressão sistólica, por isso que é a pressão máxima. E quando o seu coração recebe o sangue, é a pressão chamada pressão mínima. A pressão mínima é chamada de pressão diastólica. Então, quando a gente fala aí o 120/80 ou 12/8, a gente está falando
exatamente desse processo de chegada e saída do sangue do nosso coração, tá certo? Então, pessoal, a gente passando aí para o nosso próximo, nós temos aqui, ó, no slide, então o coração é subdividido em 4 câmaras, dois átrios que são superiores, que recebem sangue, e 2 ventrículos que são inferiores, que bombeiam o sangue. Então nós temos aqui um coração, pessoal. Então o que está aí em azulzinho é o nosso átrio direito e ventrículo direito. O que está em vermelhinho é o nosso átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, tá certo? E aí, pessoal, nós temos a estrutura do coração, septo interatrial. O septo interatrial o septo é divisão, é onde a gente tem uma parede que vai dividir um átrio do outro. E nós temos o septo interventricular. O septo interventricular ele vai dividir os seus 2 ventrículos, tá certo? Então o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo são separados por uma estrutura chamada septo interventricular, quando separa os ventrículos, e o septo interatrial, quando separam os 2 átrios, tá certo? E aí a gente tem agora, nós vamos falar sobre as nossas válvulas do coração. Pessoal, nós temos aí o sangue para ele passar do seu átrio direito, né? O sangue ele precisa chegar. O momento da chegada desse sangue é o momento que o átrio direito, tá? O processo, pessoal, da grande circulação começa a acontecer lá no seu átrio direito. Quando que isso acontece? O seu coração, o átrio direito, vai receber o sangue venoso, um sangue pobre, que foi retirado aí da sua corrente sanguínea, né? Que foi retirado das células. Então é um sangue rico em gás carbônico, um sangue pobre em oxigênio. E aí o que vai acontecer? Esse sangue vai chegar no seu átrio direito. E ele chega através de quem, pessoal? Através de 2 veias, a veia cava superior e a veia cava inferior. A veia cava superior vai trazer todo o seu sangue da parte superior do seu corpo. E a veia cava inferior vai trazer todo o sangue da parte inferior do seu corpo. E aí a gente começou o processo chamado de grande circulação. O sangue vai chegar, então se eu perguntar lá na prova como inicia o processo da grande circulação, quando o átrio direito recebe o sangue proveniente das veias cava superior e inferior. A veia cava superior traz todo o sangue da parte superior do nosso corpo e a veia cava inferior traz todo o sangue da parte inferior do nosso corpo, tá certo? Então vai cair aonde, pessoal? No átrio direito. Só que agora ele precisa passar para o ventrículo, porque o ventrículo vai ter que bombear esse sangue lá para o pulmão para ser oxigenado. E aí nós temos então um processo acontecendo aí da grande circulação. Só que para passar, pessoal, esse sangue para sair de um átrio para o ventrículo, ele precisa passar aí por uma válvula. A primeira válvula entre o átrio e o ventrículo é chamada de válvula atrioventricular direita. Então essa é a nossa primeira válvula, nós temos 4, tá certo, pessoal? Então o nome dela é chamado válvula atrioventricular direita, aliás. A primeira válvula. E aí nós vamos, pessoal, encerrar essa segunda parte da aula e daqui a pouquinho a gente volta falando aí terminando esse assunto sobre as nossas válvulas do coração, tá certo? Então até daqui a pouco.